exclusivo. As denúncias de pedofilia atingem o Brasil de norte a sul. E não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, padres católicos tiveram que dar explicações aos fiéis e à polícia nos últimos dias. Covardia que traumatiza. Feridas que não cicatrizam. Eu peguei ele numa ocasião dentro do quarto, batendo no travesseiro e gritando: toma pra dele, toma, Chini, toma pra dele. Eu fiquei desesperado, eu procurei ajuda de psicólogo. A pedofilia assombra a Igreja Católica. Meninos denunciam. Por trás da imagem paternal do padre católico, existem muitos criminosos disfarçados. Que tipo de contato teve? Beijo, só. Ele tentou te beijar? Beijou. Ah, te beijou? Uhum. No rosto? Não, na boca. Homens que abusam de crianças depois de ganhar a confiança dos pais e a intimidade dos filhos. Ele chegou aí na praia comigo, ele entrava com meu filho no mar. Hoje eu sei que ele se esfregava no meu filho dentro do mar. Eu sentada na areia, diante dos meus olhos. Franca, interior de São Paulo, a cidade está no centro de um dos últimos escândalos sexuais que envolvem padres católicos e crianças no Brasil. Há uma semana, a polícia de Franca investiga um caso de pedofilia que assustou os moradores da cidade. Os abusos sexuais teriam sido cometidos várias vezes durante os primeiros meses deste ano. As vítimas são 5 menores, com idades entre 13 e 16 anos. O acusado de pedofilia é um padre da Igreja Católica de 74 anos. Este é o padre José Afonso Dé. Ele aceitou nos receber e concedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular. Ele diz que é inocente, mas se considera uma pessoa carinhosa. Eu sempre gosto de abraçar, beijar as pessoas, acariciar as pessoas. Eu conheço você, conforme eu fico íntimo de você, eu abraço você, não é? Repare como ele explica as acusações feitas pelos meninos que são coroinhas da igreja. Eles acusam que eu fiquei pegando no pipi deles por cima das calças, não é? Que eu pegava no pipi deles. E inventaram uma história lá da Pirulito. Isso é uma história inventada. O que seria essa história? Brincadeira do... Ai, Pirulito, eu pego no seu, você pega no do outro. Isso de maneira alguma. Para ele, os meninos mentem por causa de uma discussão depois de uma missa. Repare nas palavras usadas pelo padre. Eu entrei no carro com a porta aberta e eles xingaram muito a mim, né? Velho, fedido, fedorento, desgraçado. Ei, o que eu nunca escutei na vida, eu escutei com eles. Aí eu falei uma palavra que não devia falar para eles também. Desci o mesmo nível deles. O que o senhor falou? Eu falei, vai, né? Falei assim para eles e fechei a porta. Nós ouvimos por telefone um dos meninos que denunciaram o padre. Ele tentou te beijar? Beijou. Ah, te beijou? Uhum. No rosto? Não, na boca. O caso foi parar na polícia. Esta semana, os 5 meninos prestaram depoimento. Relatam que ele apenas tocava em seus órgãos e que tentava beijá-los na boca. Uma das crianças relata que ele chegou a beijá-la na boca. São relatos bastante semelhantes, coerentes. Tem os fatos anteriores que têm uma semelhança, uma coerência. Então, tudo isso serve até de indícios para que a gente formule a nossa convicção. Os abusos sexuais supostamente cometidos pelo padre José Afonso Dé podem ter começado há um longo tempo. Esta semana, 2 rapazes com idades entre 20 e 22 anos procuraram a polícia para relatar que também foram abusados sexualmente pelo padre quando eram crianças e trabalhavam como coroinhas na paróquia dirigida por ele.
Além disso, a polícia também investiga se houve acobertamento ou conivência de outros padres aqui de Franca que foram procurados pelos menores em janeiro deste ano, sabiam do assédio e dos abusos, mas preferiram se calar. Nós chegamos a ouvir alguns padres, né? E embora eles tenham dito que tenham tomado conhecimento, não chegaram a tomar nenhuma providência. Este teólogo explica por que uma igreja não pode acobertar denúncias. O certo seria a igreja fazer o que a Bíblia manda. Na Bíblia está dizendo que quando uma pessoa é apanhada em alguma falta, ela tem que ser corrigida. E se a falta é pública, a correção tem que ser pública. Histórias parecidas se repetem pelo Brasil todo. Viajamos até a cidade de Mariluz, no Paraná, a 600 quilômetros da capital, Curitiba. Lá, encontramos uma família em desespero. Meu filho confirma que masturbou ele. A suposta vítima é um adolescente de 16 anos, portador de uma deficiência mental. Os pais acusam o padre Raimundo Santana dos Reis de abuso sexual. Ele falou assim, ele tá com problema, mãe. O negócio dele sobe e não volta mais. Aí ele falou assim, mãe, não tem, a mãe não entende. Ele pediu para mim ajudar ele a baixar. Os pais desconfiam de uma história assustadora. O padre católico teria entrado em contato com o jovem pela internet, disfarçado com o nome de uma mulher. Essa jovem teria convencido o adolescente a procurar o padre Raimundo. Essa moça falou para o meu menino que meu menino tinha pouca ereção, não tinha esperma, tinha pouco esperma. Daí meu menino foi pedir para o padre como é que ele tá, como é que ele era. Daí o padre pediu para ele masturbar, para ele ver se era pouco mesmo ou não. Meu menino masturbou lá na casa dele. Segundo a família, o menino mandou fotos para a jovem com quem se relacionava na internet. Depois, ele encontrou essas mesmas fotos no computador do padre. Computadores e pendrives na casa do padre Raimundo. Policiais querem conferir a suspeita de que o padre Raimundo tinha uma segunda identidade na internet, a da jovem Isabela. Os pais dizem que foram hostilizados quando denunciaram o padre Raimundo aos superiores. Nós fomos no bispo, o bispo falou que ia tomar providência. Eu saí de lá confiante que ele ia fazer alguma coisa. Na outra semana ele veio aqui que tinha crisma aqui, ele detonou nossa família de novo. Ele detonou que isso estava mentindo e que essa família ia pagar. Em vez de ele esperar primeiro resolver o problema, ele já veio que defendendo o Raimundo. E Raimundo não é aquela flor que se cheira. Ele simplesmente, ele parece uma coisa, mas não é. As denúncias de pedofilia atingem a Igreja Católica no mundo inteiro. Esconder a quantidade e a gravidade dos casos é tarefa impossível até para o alto clero. A repórter Thaís Furlan foi à Irlanda, onde um novo escândalo explodiu nas últimas semanas. A Irlanda tem 90% da população católica e vive hoje um dos maiores escândalos de pedofilia. É uma nação marcada por sérias denúncias de abuso sexual infantil envolvendo padres. Casos que abalaram a Igreja Católica em todo o mundo. Um relatório do governo irlandês lista mais de 300 denúncias de abuso sexual e violência. ONGs do país dizem que os casos são milhares. A maioria das vítimas, crianças que viviam em orfanatos e escolas católicas e que hoje carregam trauma, vergonha e indignação. Este é o Sr. Michael, ele tem 77 anos e foi vítima de abuso físico e sexual aqui em Clonmel, cidade do interior da Irlanda. Aos 8 anos de idade, ele ficou órfão de pai e mãe e foi obrigado a se mudar para um orfanato que funcionava aqui nesta propriedade. Ele conta que aqui foi abusado sexualmente durante anos por 2 padres. Eu vou pedir para ele explicar para a gente agora o que ele sente quando volta aqui. Michael, what do you feel here? I feel nothing but utter revulsion, anger. Eu não sinto nada além de desejo de vingança. Sofri abuso sexual, físico, mental e verbal. E não foi só comigo. Meus 4 irmãos também. Physically, mentally and verbally.
Um dia depois do abuso, Michael procurou o diretor do orfanato para contar o que havia acontecido. O resultado? Recebeu um castigo. Quase 70 anos depois, Michael ainda sente o trauma. Até hoje, durante a noite, eu acordo assustado e vejo perfeitamente o meu agressor na beirada da cama me chamando. Nós éramos apenas crianças sob os cuidados da Igreja Católica. E o que a Igreja Católica fez? Abusou de nós, completa Michael. Aqui na Irlanda, há dezenas de instituições que dão assistência às vítimas dos abusos cometidos pelos membros da Igreja Católica. Esta é a sala de artes de uma das maiores casas de apoio de Dublin. Nas sessões de terapia em grupo, as pessoas tentam superar os traumas por meio, olha só, da pintura. Neste quadro, a imagem de um homem todo de preto levantando a mão para uma criança. Christine Buckley, fundadora da Casa de Apoio, tinha apenas 4 anos quando também foi vítima de freiras e padres católicos da Irlanda. No caso dela, os abusos não foram sexuais, mas físicos. Uma vez, para me castigar, a freira despejou água fervendo na minha perna. E a marca ainda está aqui, conta a fundadora do abrigo. No mês passado, o Papa Bento XVI enviou uma carta em que pede desculpa pelos escândalos. Mas a atitude do Papa não parece ter sido sempre essa. 2 das denúncias de acobertamento de padres pedófilos atingem diretamente Bento XVI. Na Alemanha, terra natal do Papa, a Igreja Católica acaba de lançar uma linha telefônica para que vítimas de abusos sexuais denunciem padres pedófilos. No último mês, mais de 300 casos foram revelados. Em 1980, um padre acusado de pedofilia foi transferido de paróquia. A Igreja Católica não o denunciou, preferiu mudá-lo de lugar. E o padre voltou a abusar de menores. Quem transferiu o padre foi o então arcebispo de Munique, Joseph Ratzinger, o futuro Papa Bento XVI. O padre acabou condenado a 18 meses de prisão. Outro caso que chamou a atenção na Alemanha envolve Georg Ratzinger, o irmão de Bento XVI. Ele dirigiu um coral de meninos por 30 anos. Em meio a denúncias de abuso sexual e maus tratos, Georg Ratzinger acabou por admitir que agredia as crianças com tapas. Mas as denúncias contra padres católicos se espalharam pelo mundo todo nas últimas semanas. A Holanda é uma das campeãs de denúncias. São mais de 1.100. Na França, a justiça investiga 2 padres por pedofilia e posse de imagens pornográficas de crianças. Na Áustria, a pedofilia é investigada em colégios católicos. Na Suíça, 9 casos de abuso sexual infantil estão na mira da justiça. Na Espanha, o Vaticano reconhece 14 casos. Na Itália, um assistente de padre foi preso por pedofilia. Dinamarca, Suécia e Noruega também têm indícios de casos semelhantes. No México, um padre acusado de pedofilia voltou a auxiliar um arcebispo em uma igreja católica. As denúncias se multiplicam em outras dezenas de países, na América Latina e também nos Estados Unidos. Na semana passada, o jornal americano The New York Times publicou uma carta que um padre católico acusado de pedofilia enviou ao próprio Papa. Na época, Bento XVI, ou Cardeal Ratzinger, era responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé. Na prática, é o órgão responsável por defender a tradição da Igreja Católica. O padre Lawrence Murphy, suspeito de abusar de até 200 meninos surdos numa escola para deficientes, pediu a Bento XVI para ser transferido. O futuro Papa Bento XVI nunca respondeu à carta. Murphy conseguiu o que queria. Foi transferido e nunca deixou de celebrar uma missa. Morreu 20 anos depois de mandar a carta. 4.000 padres católicos americanos enfrentaram acusações de abuso sexual nos últimos 50 anos. As vítimas são mais de 10.000 crianças, principalmente meninos. Esconder a quantidade e a gravidade dos casos
é tarefa impossível até para o alto clero. O que alegar diante de um flagrante de escândalo sexual? De volta ao Brasil, nosso repórter Mauro Vedequim teve acesso a imagens chocantes registradas em Arapiraca, no interior do estado de Alagoas. Um DVD obsceno ganhou as ruas de Arapiraca, no agreste de Alagoas. O filme é vendido pelos camelôs e chegou à internet. A gravação tinha até apelido, o DVD do padre. Chegou a trabalhar com o DVD do padre? Aí tem no DVD do padre? Não, trabalho não. Mas o pessoal vendeu bem? O pessoal vendeu aqui. Não peguei não. Mas quem trabalhou vendeu bem? Vendeu, os caras vendem direto aí. As imagens mostram um ato sexual entre um padre católico e um ex-coroinha. Ele é o Monsenhor Luiz Marques Barbosa, de 82 anos. O jovem que aparece no vídeo tinha 18 anos quando as imagens foram gravadas. Logo que aconteceu, todo mundo comprou, foi isso? Foi, era cheio, procurando. Aí depois os policiais começaram a bater em cima. Aí parou. A polícia já recolheu dezenas de cópias. O DVD ainda é vendido nas ruas de Arapiraca. Custa entre 5 e 20 reais. Mas você tem como conseguir um? Não. Os caras que passam vendendo andando por aí. Mas quem tem não fica, vende rápido. Não fica seguro. Vende rápido, parece que eles vendem a 5 reais, cara. Segundo o ex-coroinha, o Monsenhor Luiz, como é conhecido na cidade, tinha relações sexuais com ele desde os 12 anos. Se for verdade, está caracterizado o ato de pedofilia. O Monsenhor não sabia que estava sendo gravado, mas desconfiou. Veja que em determinado momento ele olha para a câmera. Quem gravou o vídeo é outro ex-coroinha, que também se diz vítima do Monsenhor Luiz. Luiz Marques Barbosa é padre católico há 58 anos. Há 20 lidera a Igreja Católica em Arapiraca. As imagens chocaram os mais de 200 mil moradores da cidade. É uma coisa que a gente nunca esperava, principalmente com quem, né? Batizou o filho meu e tudo, é muito rígido. E aconteceu um negócio, a gente fica sem acreditar, né? O Monsenhor Luiz tinha fama de conservador. Ele reclamava quando a gente ia pra igreja assim, não podia ir com essa roupa. Tipo, ele falando da gente por causa da roupa e ele fez coisa muito pior. Tipo, ele não consagrou a batina dele. É um absurdo, né? A gente fica até com medo de andar na igreja, esses cantos assim. A influência do Monsenhor Luiz era tão grande na cidade que os fiéis deram dinheiro para ajudar na construção da casa dele, a mesma onde ele se relacionava com os ex-coroinhas. Veja que o imóvel ocupa quase a metade de um quarteirão. Além disso, o Monsenhor Luiz também ganhou homenagens e dava nome a essa escola particular. A placa que identificava a escola ficava ali em cima e foi retirada logo após a divulgação do vídeo. Agora o nome do Monsenhor Luiz Marques só pode ser visto naquele banco. E Monsenhor Luiz não é o único padre católico na cidade acusado de manter relacionamento sexual com menores de idade. Os ex-coroinhas acusaram outros 2 padres da região. O padre Edilson Duarte e o Monsenhor Raimundo Gomes do Nascimento teriam participado de orgias com crianças e adolescentes. Os 2 ex-coroinhas queriam dinheiro para não revelar o vídeo. Monsenhor Luiz pagou 32 mil reais. Mesmo assim, o Vaticano reconheceu que a história tem indícios de pedofilia. É a primeira vez que o Vaticano admite um caso de pedofilia no Brasil. A Igreja Católica afastou os 3 religiosos. A CPI da pedofilia deve ouvi-los. O escândalo esvaziou as igrejas católicas de Arapiraca. Casamentos e batizados foram adiados. Um crime silencioso cometido entre 4 paredes, sem testemunhas. Um crime onde as vítimas são crianças amedrontadas e indefesas. O roteiro perverso da pedofilia também deixou rastros em Rio Claro, a 180 quilômetros de São Paulo. Um padre católico foi condenado por abuso sexual.
Os crimes aconteceram em 2004, neste colégio. O Colégio Claretiano é particular. É um dos mais tradicionais e mais caros de Rio Claro. Pertence a uma congregação católica, é dirigido por padres, mas já foi palco de pedofilia. Pelo menos 3 crianças com idades entre 8 e 10 anos que estudavam neste colégio foram vítimas de abusos sexuais cometidos por um criminoso de batina. O padre Hélio Aparecido Alves de Oliveira, conhecido aqui em Rio Claro como Padre Elinho, que era o próprio diretor do colégio. Esta mulher é mãe de uma das crianças que sofreram abuso. Na época, o filho dela tinha 9 anos. Ela percebeu que havia algo estranho por acaso. Foi um dia em que o meu filho estava conversando ao telefone e eu peguei na extensão. E eu fiquei sabendo pela pessoa que trabalhava comigo, a babá que era, né, o padre que estava conversando com ele. E eu peguei a extensão para escutar a conversa. E ele repetia para o meu filho no telefone: eu te amo, eu te amo, eu te amo 1000 vezes, eu te amo milhões de vezes, eu te amo mais do que as estrelas, eu te amo mais do que o universo. E uma brincadeira, e o menino repetia: eu te amo mais que o mundo, eu te amo mais que isso. E isso me deixou atônita. Uma coordenadora da escola, Geni Pecorari, ajudava o padre a aliciar as crianças. Eu precisei viajar e pedir para ela que se ela podia ficar com as crianças na época lá, que eu também na época tem uma menina. Não pode deixar. E eu deixei na casa dela e depois fiquei sabendo que ela convidou o padre para dormir na casa dela. E ela arrumou um quarto para o meu filho e para o padre dormirem juntos, dentro da casa dela. A estratégia do padre e da coordenadora era a mesma de muitos pedófilos: conquistar a amizade e a confiança dos pais. Ele chegou aí na praia comigo, ele entrava com meu filho no mar. Hoje eu sei que ele se esfregava no meu filho dentro do mar. E eu sentada na areia, diante dos meus olhos. Tudo que a mãe sabe foi contado pelo próprio filho, em conversas solitárias e comoventes. Foi um determinado dia, ele falou pra mim: ô mãe, você lembra aquele dia que eu não queria ir na chácara? Eu falei: lembro, filho. Lembra que eu procurei um cadeado com uma corrente? Eu falei: lembro, filho. Então, mãe, era pra mim passar na porta do banheiro, porque toda vez que eu ia tomar banho na chácara, ele entrava dentro do banho. Então eu queria trancar o banheiro pra ele não entrar. Em outro relato, o menino conta que também sofreu abuso durante uma viagem em que os pais estavam presentes. Meu filho contou que durante a noite eu arrumei um quarto para dormir o meu filho, um amiguinho do meu filho, que tinha a idade do meu filho, e o padre, 3 camas separadas. Meu filho falou que durante a madrugada ele levantou. Ele achou que meu filho estava dormindo, ele abaixou as calças do meu filho e mexeu para isso, meu filho. E meu filho rolou, fingiu que estava dormindo, rolou e caiu da cama e se escondeu debaixo da cama. A denúncia das mães fez com que, em 2004, o padre Elinho fosse julgado aqui no Fórum de Rio Claro. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por atentado violento ao pudor. Os advogados recorreram e ele foi novamente condenado em segunda instância, mas jamais foi preso. 6 anos depois do crime, ele continua em liberdade e ainda exerce o papel de padre. Foi condenado pela Justiça dos Homens, mas absolvido pela Igreja Católica. Histórias parecidas que se repetem no Brasil e no mundo. Os padres não são punidos, basta confessar muitas vezes. Basta confessar, basta se arrepender para a igreja, né? E a igreja, ao ocultar os casos, ela dificulta que a justiça civil faça o seu papel.